Olá, queridos. Que bom nós estarmos aqui mais um dia para trazer um pouco de reflexão sobre essa palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, compartilhar com todos que estão me assistindo um capítulo e um versículo da palavra de Deus que está em Atos, capítulo 2, Atos 2:40, diz assim: Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Né? Salvem-se dessa geração perversa. A gente vê nesse contexto aí Pedro fazendo um resumo, né, do ministério de Jesus na terra, em forma de pregação, né? Pregando aí para muitos ouvindo essa palavra tão maravilhosa. Mas eu quero tirar desse contexto a palavra perversão, né? Então, assim, o que seria, basicamente, essa palavra perversão? Por que Pedro, ele se referiu a esta palavra, né? Utilizou essa palavra para alertar a todos que estavam ali ouvindo, né? Ele diz: salvai-vos dessa geração perversa. Então, o que é uma geração perversa, né? Na etimologia da palavra perversão, diz algo ao contrário, algo do avesso, né? E dentro da psicologia, a gente pode interpretar a perversão como impulsos patológicos, né? Contextualizando os desejos da carne que podem aflorar de forma a buscar uma satisfação, e aí a pessoa acaba cometendo situações que se tornam verdadeiras comportamentos contrários àquilo que é definido como um comportamento ético, um comportamento normal, um comportamento dentro de uma sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de perversão, quando ela está ligada à sexualidade, ela vai muito mais para o lado das aberrações sexuais, né? E também no campo da moralidade, ela está muito na questão de transgredir, aquele que transgride, né? Aquele que causa uma transgressão. Né? Outra coisa interessante é que a perversão, ela não é perversidade, né? Até porque a perversão, ela é o modo, né? Ela está inserida nesse contexto da construção da subjetividade da pessoa, né? Toda a sua construção desde o nascimento, como ela vai assimilando as coisas, como ela vai criando seus conceitos, como ela vai criando seus valores, suas crenças, tal, como ela vai se construindo, né? Então, essa subjetividade que diz, fala do caráter da pessoa e tal, ela é a perversão. Então, quando Pedro fala da questão de uma geração perversa, são gerações, ou é uma geração, não é a questão da perversidade em si, né? Quando a gente escuta essa palavra perversão, a gente vai muito para a questão do bater no outro, do agredir o outro e tal. Mas nesse contexto que Pedro está falando, ele está indo muito mais a fundo. Ele está indo lá na questão do caráter, né? Da moral, da ética da pessoa, que isso aí é construído nesse meio, o meio social influencia nessa construção. Então, está muito ligado a essa questão da moral, da construção, da subjetividade da pessoa, e um pouquinho afastado dessa questão da perversidade, né? Então, o que é a perversão?
E aí eu busquei uma forma de contextualizar melhor isso, até para a gente ter um entendimento até mais claro sobre isso, que é a questão, se formos falar desse conceito, né, a perversão é o desprezo para com o outro, desprezo para com a outra pessoa, desprezar, né, de uma forma violenta, de uma forma bem, no sentido de aberração, no sentido de contrário àquilo, de aversão àquilo, ou aquela pessoa. Então é esse tipo de desprezo. E a gente vê que o pervertido, a pessoa pervertida, ela é típica de uma maneira que ela só quer se satisfazer através do outro. Né? A satisfação dela vem para si através da outra pessoa. Então, o que a gente pode ver assim? Uma pessoa que tem transtornos narcisistas, né, por exemplo, é aquela pessoa que ela busca o teu aplauso. Enquanto você está me aplaudindo, você serve para mim. A partir do momento que você não me aplaude mais, você não serve para mim, porque o teu aplauso me causa uma satisfação, me deixa feliz, me deixa alegre. Mas a tua tristeza não me deixa, não me interessa isso. Eu quero o teu aplauso. Eu quero aquilo que vai me engrandecer, te fazer menor, vai te desprezar, né? Vai te tornar inferior. Então, a psicodinâmica do narcisista é nesse sentido. Então, o perverso, ele entra nessa categoria, por quê? Porque ele precisa do outro, né? Mas até o ponto daquele outro o servir. A partir do momento em que aquele outro não serve, né? Não aplaude mais, ele não serve para mim. Enquanto tu não me aplaudir, tu não serve para mim, né? Uma outra coisa interessante é que uma das características dessa perversão é que ela é polimorfa, é perverso polimorfo, ou seja, ela se manifesta de várias formas, né? Várias formas de manifestação dessa perversão. E aí a gente vê o seguinte, a gente vê a questão de uma palavra que é chamada de parestesia. Parestesia é algumas manifestações dessa perversão no indivíduo, e a gente pode ver, por exemplo, o masoquismo. O masoquismo, ele tem satisfação, ele tem prazer na dor, né? A dor para ele traz satisfação, né? Então, o sofrer, a dor, me dá uma satisfação. Eu gosto, né? Eu me satisfaço com isso. Essa, o fato de sentir a dor é muito mais do que é muito mais representativo do que um coito, mas me traz uma satisfação. Isso me deixa feliz, digamos assim, até porque é uma patologia, né? Mas é mais ou menos o pensar dessa. Então, o masoquismo é a satisfação na dor, né? A outra é o sadismo. O sadismo é a satisfação na dor causada ao outro. Então, olha só, o masoquismo é a satisfação na dor para si. O sadismo é a dor que eu causo no outro. Veja só. Então, é como se fosse assim, contextualizando, né? Eu sinto prazer na dor que eu causo. Eu causando dor em você me dá prazer, me dá satisfação. Então, eu tenho mais satisfação quando eu causo, quando eu faço o outro sofrer, quando eu vejo o outro sofrendo. Isso me traz satisfação. Você vê a coisa como fica meio patológica, né? Meio disfuncional. E a outra coisa, a outra característica também que a gente pode colocar dentro dessas
várias manifestações da perversão, é a questão do fetiche, né? O fetiche é o quê? É o interesse por roupas íntimas, né? De mulheres, por exemplo, né? Esse interesse em partes do corpo, né? No pé, no cabelo, né? Nos brincos, né? Nas roupas íntimas, nas roupas femininas, né? Eu olhar, né? Está no olhar, né? E a Bíblia fala da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, né? Todo esse interesse que é um desejoso disfuncional, que não é um padrão de norma de conduta, é uma aberração sexual. Então, está ligado diretamente ao pecado, né? Aí a gente vê a coprofilia também, que é outra situação, a questão dos excrementos, né? A parte, né? E o voyeurismo, né? Que é o olhar, né? O olhar dá para mim uma satisfação. Mas tudo de uma forma patológica, doentia, não é isso, esse olhar simples, né? Mas um olhar doentio, né? Muito mais voltado para o lado sexual. Então, essas 5 formas de parestesia, né? São componentes, tem mais, né? Eu só citei 5 aqui, mas são mais. São componentes de uma perversão, de um ato de perversão, que é muito mais, como eu falei, ligado ao caráter da pessoa, à subjetividade, né? Do que exatamente a perversidade. Então, Pedro alerta a todas aquelas pessoas que estavam ouvindo ali seu discurso sobre essa sociedade ou esse tipo de pessoas que ele diz assim, olha, se afastem dessas pessoas, né? Se guardem dessas pessoas, né? Cuidado com esse tipo de pessoas, porque são pessoas que não têm intenções, a índole dessas pessoas é completamente maléficas, né? Só vão trazer, né, malefícios para vocês. Então se afastem dessas pessoas, né? Busquem ao Senhor, porque o Senhor nos ensina princípios, nos ensina uma ética cristã, né? A Bíblia nos ampara em todos esses sentidos, comportamento, sentimento, afetos, todas essas questões, a Bíblia já abarca isso tudo. Então não existe nada que não possa ser, que não possa existir, que a Bíblia não tenha abarcado, não tenha contemplado, né? A Bíblia serve para todas os nossos questionamentos. E aí Pedro alerta esse povo para que eles possam atentar para a geração perversa, essa geração que só quer o mal, essa geração que não busca a Deus, essa geração que está relatada ali em Romanos capítulo 1 também, né? Fala muito desse tipo de gente que só tem o objetivo, né, de trazer um prejuízo, de trazer uma situação vexatória, deslizes, imoralidade, aberrações, né, que podem prejudicar a vida de cada ser humano. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.